Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória. Seja Deus louvado para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Anderavassuriahas. Glória a Deus. A melhor coisa é estar na presença dEle, do grande, do todo-poderoso. Como é bom ter vida com Deus. Salmo 1 nos diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus irmãos, eu sei que esse salmo de número 1, o primeiro salmo, o primeiro livro de Salmos, é conhecido demais. Mas eu acho interessante o salmista, quando ele expressa aqui a alegria que o justo deve ter, a convicção que nós, justos, precisamos ter. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: se vocês seguirem esse conselho aqui, não tem como dar errado. Não tem como dar errado a sua salvação. Não tem como dar errado a prosperidade de Deus na sua vida. Não tem como dar errado os frutos não aparecerem. Porque quando nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, tudo quanto Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. A felicidade dos justos, meus irmãos, é estar na presença de Deus, como nós acabamos de sentir aqui agora. Como nós percebemos que aonde existem adoradores, Deus está presente. A sua casa é para ser bênção de Deus, porque você está presente. Os seus filhos, a sua família tem que ser abençoada, porque você está presente. Porque a promessa de Deus é que somos bem-aventurados. E para sermos bem-aventurados, se faz necessário estarmos aqui dentro do contexto como servos fiéis a Deus. Então, irmãos, se estamos dentro do contexto, se somos justos, se nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, não tem como dar errado. Já parou para pensar que muitas vezes o nosso adversário tentou, mas não conseguiu? Já percebeu que quantas vezes você chegou quase na beira do abismo, mas não caiu? Porque Deus está contigo, irmão. Aleluia. O que nós percebemos aqui é que Deus, ele tem um cuidado. O salmista, ele está dando aqui algumas instruções.
Mas quando nós falamos muitas vezes que o ímpio não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar as promessas de Deus, por que não dizer que aqueles que estão também dentro da igreja, dentro do meio do povo de Deus, está se comportando como ímpio? E qual é o comportamento do ímpio? O que é o ímpio, pastor? Significa um desumano, alguém desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. É um indivíduo ímpio, é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Irmãos, o ímpio, ele vai na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Será que nós poderíamos dizer assim, você conhece alguém, um crente que está na igreja, mas que está se comportando como ímpio? Porque a Bíblia diz que o que nós aqui acabamos de ouvir o diácono Fábio dizendo, é que brevemente vai se ouvir uma notícia. E essa notícia, quem está esperando o arrebatamento é eu e você. O ímpio não sabe, o ímpio não tem essa perspectiva, mas nós que estamos nos livrando do mundo, nos livrando do pecado, a nossa esperança é que um dia a trombeta vai tocar e nós iremos subir para a glória de Deus. O cuidado do salmista aqui, ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas pastor, por quê? Não somente aqueles que estão lá fora, mas existem pessoas que por conta de se deixar levar, estão se comportando como ímpio. E o propósito de Deus é para os justos e não para os ímpios. Nós somos pessoas remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. O nosso nome está escrito no livro da vida. Os nossos pecados foram perdoados. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, o texto diz também, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. E quem são os pecadores? O pecador nada mais é do que o transgressor dos mandamentos de Deus. É o pecador. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, se nós que conhecemos a verdade, não estivermos praticando, nós estamos transgredindo. E uma vez que nós estamos transgredindo a lei, nós estamos pecando. E quando nós pecamos, não vamos herdar a prosperidade, não vamos alcançar os frutos, não iremos receber de Deus as promessas, não vamos ver os nossos frutos florescer, não iremos gozar do melhor de Deus aqui nessa terra, porque nós estamos enquadrados no contexto dos pecadores. Mas quando nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, é na ajuda do Espírito de Deus que nós iremos alcançar a nossa vitória em nome de Jesus de Nazaré. Ainda diz um texto nos Salmos que ele diz que os escarnecedores. E o que é escarnecedor? Escarnecedor é um zombador, é uma pessoa sem respeito, que fala coisas maliciosas. Os escarnecedores falam mal de outras pessoas, sem se preocupar com o mal que pode estar causando. O crente não deve ser escarnecedor. A gente lê o Salmo 1 e a gente quer jogar nas costas só de quem está fora. Mas a palavra de Deus, ela é alimento para a igreja. A palavra de Deus é alimento para aqueles que em Deus esperam.
Então não tem sentido aqui o salmista está dizendo, olhe, veja a felicidade do justo e perceba qual vai ser o castigo do ímpio. Então nós precisamos gozar, irmãos, do melhor da terra. Nós precisamos desfrutar das promessas de Deus. Nós precisamos estar aqui nesse mundo acreditando que Ele vai voltar, mas enquanto Ele não voltar, o melhor da terra é para mim e para você. Porque está escrito, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Em outras palavras, uma árvore plantada junto a ribeiro de água, não tem como ela conhecer o tempo de sequidão. Ela sempre vai estar verdosa, sempre vai estar bem alimentada, porque a sua raiz está passando próximo do ribeiro de água. E nós percebemos que nós temos dentro de nós uma fonte da água da vida, que o Espírito que habita em nós, ele flui de dentro para fora, e é Ele que nos faz florescer, é Ele que nos faz nos manter firme, é Ele que nos faz acreditar que nós não vamos perecer, porque maior é o que está conosco. Meus irmãos, a Bíblia diz que o salmista, ele diz assim, bem-aventurados os que não vão, ou os que não andam segundo o conselho. É opção minha, é opção nossa, se quisermos ou não dar ouvido ao conselho do ímpio. Pastor, mas esse ímpio aqui se resume somente às pessoas que estão lá fora? Eu disse aqui o que é o ímpio, não é? Você sabe o que é o ímpio? É aquela pessoa que não tem piedade. Ou você não conhece crente que não tem misericórdia? Ou você não conhece crente que não quer ver o sucesso do outro? Aí a gente joga só para quem está lá fora. Mas vamos parar para analisar. Nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. E que os nossos frutos permaneçam. É por isso que o céu é conquistado à força. É por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino. É por isso que nem todos que dizem Senhor, expulsei demônios em teu nome. Ah, Senhor, eu ganhei almas, eu evangelizei. Nem todos que assim o fazem vão entrar. Por quê, pastor? Porque às vezes não perceberam que a sua conduta não mudou, o seu comportamento não mudou. Estão esquecendo que este mundo não nos pertence, nós não somos mais dessa terra, mas nós somos representantes legais do reino celestiais. Então a Bíblia nos dá o direito de escolher, irmãos, como nós devemos andar e com quem devemos andar. E quando nós lemos em Amós, no capítulo 3, versículo 3, 2 pessoas não andarão juntas se não estiverem de acordo. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 12, eu quero que o diácono Fábio leia aí, por favor. Êxodo 34, versículo 12, o que é que diz a Bíblia Sagrada? Aumentai muito, Êxodo 34, versículo 12. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Irmãos, esse conselho aqui, o escritor ele está dando aos crentes, irmão. Sim ou não? A preocupação dele aqui é com os ímpios ou com os crentes? Olha, não ande segundo o conselho dos maus.
Mas, pastor, por que isso? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, o que acontece é que dentro do meio do povo de Deus, existem conselhos maus que você ouve de outro crente. Mas você tem que se preocupar com a sua salvação. Você tem que preocupar-se com a sua vida espiritual. Você não deve a sua salvação a ninguém, você só deve a sua salvação àquele que lhe comprou. Portanto, meus amados irmãos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se imita, não vive na conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós seremos semelhantes a uma árvore plantada junto ao ribeiro, aonde o seu fruto não terá fim. Então nós percebemos aqui que a preocupação do escritor não é com quem está fora, é com quem está dentro. Pastor, por que o senhor está dizendo? Porque a Bíblia é alimento para nós, irmãos. Aqui são conselhos para você viver bem espiritualmente. Aqui são orientações para você ver a sua vida melhorar. Aqui são orientações para você perceber a prosperidade, o que é que estava faltando. Porque a prosperidade não se resume apenas em bens materiais. Mas nós entendemos que a preocupação de Deus aqui, do salmista, é que nós possamos viver bem, é que nós possamos estar preparados, é que nós possamos estar prontos e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O desejo de Deus é que ninguém se perca, o desejo de Deus é que todos sejam arrebatados e que possam entrar na cidade pela porta. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Se tratando de igreja, observe que Paulo, ele era perseguidor da igreja, ou perseguia a igreja. Observe que não diz assim: e Paulo perseguia as igrejas. Igreja só existe uma. Noiva do Cordeiro só tem uma. Denominações não é a garantia, mas a garantia é você estar vivendo segundo a vontade de Deus e não dando ouvidos a palavras que vão tirar você do centro da vontade de Deus. A preocupação aqui, irmãos, não é com quem está fora, é com quem está dentro. Repita, por favor, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Paulo está dizendo aqui, é a igreja, irmão. Paulo não está pregando numa praça, não. Paulo está falando com a igreja. A preocupação de Paulo aqui, irmãos, por que é que a gente está trocando nesse assunto? É porque por conta do período que nós estamos vivendo, irmãos, quantas almas estão perecendo? Enquanto as pessoas estão aproveitando o momento e só pregando vitória, 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 esquecendo de preparar que após essa morte aqui, o corpo tomba, mas o espírito volta para o Pai, e tem que estar pronto, preparado, seja de qual for de qual tipo da sua morte, seja qual for o tipo de que Deus queira nos levar. O que importa é que nós precisamos estar preparados. Não importa de que jeito vai se morrer, não importa do que jeito vai partir, o que importa é que você precisa saber que Deus estará lhe esperando de braços abertos. Essa é a certeza. E por que ter medo de falar da morte, se ele diz assim, é bem-aventurado? Por que ter medo da morte? Porque foi ele mesmo que disse: eu tenho prazer na morte do justo. Então a gente não pode estar só pregando aqui, vai ter vitória, e vence o medo, e a alma, como é que fica o espírito, não é?
A gente tem que preparar, não? E quem é que prepara, né? A palavra? Então vamos para a palavra. Paulo estava ensinando aqui a igreja. Vamos mais um pouquinho? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e 14. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Ah, pastor, se fosse eu falando, talvez seria o pastor falando. Mas a Bíblia dizendo. Olhe, eu estou falando aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Aí ele diz assim, ó, se alguém não quiser ouvir a carta, a palavra que eu tenho, não ande com esse não. Ah, pastor, mas é porque eu não quero que ele fique pensando que eu sou melhor do que ele. Não, não é pensar não, é se livrar. Não, pastor, porque ele pode até pensar que eu sou santarrão. Que pense. Eu estou aqui para agradar a Jesus, você está aqui para agradar a Ele. Quem comprou você foi Ele. Quem sofreu por você foi Ele. Quem derramou o sangue foi Ele. Quem sofreu até morte de cruz foi Ele. Portanto, vamos estar plantados junto a ribeiro para a gente desfrutar do melhor e quando tombar, ainda vamos receber a coroa da vida. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Irmãos, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Quando você vê um crente mendigando, você, rapaz, vá para a palavra. A Bíblia diz que uma mulher não tinha mais o que fazer para pagar dívida dela. Os credores vieram para levar os filhos dela no valor da dívida. Ela procura o profeta, o homem de Deus, e ela diz assim, o meu marido, teu servo, o senhor sabe que ele era temente e fiel. E agora está vindo os credores querendo levar os meus filhos no preço da dívida. E acabar com a família, porque o filho masculino indo embora, acabou a história da mulher. Só como a Bíblia diz que o Salmo 1 é a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, quem pensa que vai envergonhar um justo se enganou. Quem pensa que vai se levantar para passar vergonha ao justo, se decepcionou. Porque quem vai honrar o justo na terra é grande, é poderoso. Ele é Senhor nos céus e na terra, Ele é grande. Duriamã de Aravachuriahas. Tem que dar certo na sua vida, tem que dar certo. Antiriória vassuiria mande ser. Não tem meio termo, tem que dar certo. Raia roia viaxurioria mande ser. A palavra de Deus é alimento, os tempos são difíceis. Os dias são maus, precisamos estar firmados na rocha. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Você passa tanta luta, tanta dificuldade, é tanta situação difícil, que o diabo queria ver você fora. O diabo queria ver você fracassado, derrotado, mas ele perdeu mais uma. Grande!
meu marido, teu servo, morreu, o senhor sabe que ele era temente e fiel. E agora os credores querem levar os meus filhos no valor da dívida. O profeta disse assim: pegue vasilhas dos seus vizinhos da direita e da esquerda. Pegue muitas e não poucas. Se essa mulher tivesse no comportamento de ímpio, ela teria liberdade de bater na porta da vizinha? Mas era crente, né? Dava testemunho de vida, né? Era sofrida, mas era crente. Era desamparada, mas era crente, era temente. Era rejeitada, mas era crente. Porque o profeta diz: pegue da direita e da esquerda. Não pegue pouca, pegue muitos. Enquanto tiver casa, enquanto tiver vizinho, pode trazer as vasilhas que você achar. É por isso que eu digo, não tem como dar errado não, irmão. Se a gente estiver dentro da verdade, não tem como dar errado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está escrito. A mulher saiu pegando vasilha, porque era uma mulher que estava dentro do contexto de justo. E ela teve a ousadia de dizer: o meu marido, teu servo, o senhor sabe, ele era temente. Irmãos, quando você é justo, o diabo tenta, mas não consegue, irmão. As pessoas querem lhe matar, lhe envergonhar, mas não consegue, irmão. Quem nos dá essa garantia? A Bíblia. Quem nos justifica é Deus. Quem conhece a vida do justo é Deus. E o texto sagrado diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Está lá no Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Enquanto os inimigos estavam querendo acabar com a vida da mulher, pegar a dívida, os filhos no valor da dívida, aí ele diz: agora vá para casa, feche o seu quarto, vá orar, e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Não tem como dar errado não, irmão. Tem como dar errado não, ainda que o vento sopre, mas se você estiver dentro da vontade de Deus, você vai ser igual a palmeira, vai, topa no chão, mas quando voltar, volta com toda a força, porque Deus é grande, e o vento ele só permite soprar para quem está firmado. E a Bíblia diz que a mulher foi abençoada, pagou a dívida, e ainda disse mais o profeta: agora viva do resto. Está vendo como é que Deus faz? Salmo 1, a prosperidade na sua vida quem dará é Deus. Quem vai cuidar dos detalhes da sua vida é Deus. Quem vai agir em seu favor é Deus. Quem vai fazer o impossível na sua vida é Deus. Se preocupe apenas em agradar a Deus. O homem é falho, mas Deus continua perfeito. Devemos fazer a escolha. Gênesis, capítulo 13, versículo 8 e 9. Gênesis 13, 8 e 9. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Qual é a preocupação de Abraão? Vamos brigar não. Nós somos irmãos. Não está dando certo nós dois andando? Quer ir para que lado, Ló? Quer ir para a direita?
Tudo bem, eu vou para a esquerda. Quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. O que importa é que a gente vai andar em paz. Cada um segue seu rumo em paz. Por quê, pastor? Porque se Ló vai para a direita, mas que vai com contenda com Abraão, continua desagradando a Deus e estaria com comportamento de ímpio. Mas Ló estava fazendo segundo a vontade de Deus e disse: não, Abraão, eu vou para o lado direito. E Abraão foi para o lado esquerdo e eu entendo. E Abraão disse: o lado que você escolheu, o que sobrar é meu. Por quê? Porque eu estou crendo que eu estou plantado junto a ribeiro de águas. E aonde eu chegar vai dar certo, Ló. Ei, aonde você chegar vai dar certo. Aonde você chegar vai dar certo. Não importa, ninguém vai tirar a sua vez, porque aonde você chegar vai dar certo. Os sinais seguirão aos quê? Não. Se ele vai atrás onde eu estou, né, pastor? Ló disse: onde você for, não tem problema não. Agora tem uma coisa: nós somos irmãos. Atento para o que está escrito. Vamos tomar caminho, mas não vamos ficar brigando não. Porque nós somos irmãos, só não vai dar certo. Não é eu e você não, é os nossos pastores que estão brigando. Então, para não ter problema, siga seu rumo que eu sigo o meu. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza que aonde colocar a planta dos seus pés, o justo prosperará. Oh, glória! Oh, glória! Não tem como dar errado não, vai dar certo! Se não está dando certo, pare, analise e reflita. Porque ainda que não esteja dando certo aos teus olhos, mas como você é justo, você vai entender que é Deus que está trabalhando. Deu para entender, irmãos? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Podemos amar sem precisar andar junto. Que adianta estar encangados com falsidade. Agora tem um detalhe: para ir para o céu, você tem que amar. Vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Jesus falando, né? amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ixi. Repita de novo. Repita. 5, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: Sim. amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Hã? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Aí eu lhe pergunto: só faz isto justo ou ímpio? Orar pelo inimigo. Tem que ser justo ou não é, irmão? Cortar na carne. Tem que ser crente. Tem que ser justo. Tem que estar plantado junto a ribeiro de águas. Tem que estar. Tem que ser mesmo aquele que tem certeza de salvação.
Porque, irmãos, não tem como dar errado, não. As pessoas vão ficar confundidas quando vê você orando pelos seus inimigos. Mas eu estou entendendo mais nada. Não é preciso ninguém entender nada. Faça a sua parte. Deus vai continuar fazendo a dele. E nós estamos aqui para agradar a Ele. Amém? Então, podemos amar sem andar junto. Sim ou não? Está aqui. Você ora pelo inimigo, mas ele vai estar jantando na sua casa? Mas não tenha raiva dele, ore por ele, ame. Não tem vontade, não tem hora que dá vontade da gente dizer umas boas a quem está nos maltratando. Tem, mas Jesus disse, não é assim não, Pedro. Guarda a espada, rapaz. Não vim para isso, não. Oxe, guarda a espada, Pedro. Não, mas guarda a espada. Não é assim, não, que se resolve as coisas, não. Irmãos, para morar no céu, irmão, não é terno e gravata, não, amigo. Para morar no céu, não é anel no dedo, não é curso de teologia, não é nada de graduação nenhuma. Irmã, para morar no céu tem que ser justo. Não existe meio termo, não. O texto está dizendo, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você não andar de acordo com o que os ímpios fazem, não tem como dar errado. Pare, reflita e veja como vai a sua vida. Precisamos andar com pessoas que façam algo para realizar os nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos. Pessoas que se preocupem também com o seu bem-estar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Glória a Jesus. Eu não estou fugindo do Salmo 1, está dentro do Salmo 1. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis a beber, mas derramou-a perante o Senhor. Os servos de Davi não mandou eles irem pegar. Davi não deu ordem para eles ir pegar. Davi apenas esboçou um desejo, um sentimento, uma vontade. Eles caladinho romperam os filisteus, romperam por meio dos inimigos, porque a água estava em um lugar perigoso, mas eles queriam trazer da cisterna e realizar a vontade do rei. Meus irmãos, a Bíblia diz que antes, no versículo 2 do Salmo 1, diz: olha, o justo ele tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, quando você é justo, procura fazer a vontade de Deus, para abençoar a sua vida, Deus usa até quem menos você espera para realizar o desejo do seu coração. Deus tem cuidado do justo, irmão. Deus usa até um vizinho que nem crente é, mas gostou de você. Irmãos, eu fui visitar uma pessoa aqui da igreja, e a pessoa me contava assim: pastor, os meus vizinhos,
Quando souberam que eu estava doente, não me faltava nada aqui em casa, porque eu estava doente sem trabalhar. Os vizinhos souberam, aqui em casa não tinha mais onde colocar o que o povo estava trazendo para me dar. Não precisou dizer a ninguém. Não precisou sair pedindo, importa não, porque era uma situação que só Deus sabia. Porque, irmãos, se é um negócio que parece que as pessoas gostam de esconder, é quando está doente. Tem pessoas que dizem assim, olha, só avisa a igreja, eu só estou avisando, mas não precisa pedir oração, não. Irmãos, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Não é pecado não pedir oração. E aí, como eu estou falando que Deus, na estação própria, Ele faz com que as folhas não caiam, e tudo quanto fizer prospera. Deus cuidou dessa pessoa porque estava desempregado, ou estava sem trabalhar, doente. Mas os vizinhos traziam, batia na porta e dizia, ô vizinho, não. Eu vim trazer isso aqui. É Deus que faz isso ou não é, irmão? É ou não é? Cuidado de Deus ou não é, irmãos? Deus continua cuidando dos fiéis da terra. É por isso que o Salmo de número 1 diz que é preciso não estar vivendo de acordo com o conselho dos ímpios, nem dos pecadores, nem dos escarnecedores. Seja fiel a Deus. Quem vai cuidar de você é Deus. Quem vai agir é Deus. E ainda que o mundo lhe abandone, Deus nunca vai lhe abandonar. E as promessas estão de pé, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Segundo o livro de Reis. Não vamos ler Marcos, capítulo 2, versículo 3, que eu estou dizendo que nós precisamos andar com pessoas que comunguem com os nossos sonhos e projetos, que torçam pelo seu sucesso. Porque você pode andar com outro crente que não torce pelo seu sucesso, que não se alegra com a sua vitória. É por isso que diz assim, cuidado com quem você está andando, porque tem ímpios, tem escarnecedores e tem pecadores. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Estamos trilhando o caminho de santificação. Olha o que diz Marcos, capítulo 2, versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Observe o que diz o texto. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram. Observe, quem removeu as telhas aqui, quem abriu o espaço, foram os amigos dele. Eu sou seu amigo. Eu quero ver o seu melhor. Está difícil, mas a gente vai lhe ajudar a chegar. Está complicado, mas nós vamos dar as mãos. Não se preocupe, a multidão está cercando, mas nós vamos fazer de tudo para você alcançar a sua bênção. Irmãos, o comportamento do justo deve ser esse, irmãos. O comportamento do justo, irmão, é esse. Nós queremos ir para os céus. Nós não estamos aqui para perder tempo, não, irmãos. Aqui tudo vai passar. Nós queremos ir para os céus. Às vezes as pessoas querem imaginar que você é bobo, que você é tolo. Não, porque estão lhe maltratando e você está fazendo. Ei, irmãos, não se preocupe com o que estão pensando, não. Se preocupe com o que Deus está pensando ao seu respeito. Os amigos do paralítico chegaram, diz o texto sagrado, vieram alguns homens, não tem nome, só a boa vontade e a boa ação, que entrou na história.
Não entrou o nome deles para não aparecer, mas diz assim, e trouxeram-lhe os amigos, não dá nome não, só dá a história do paralítico. Porque aqui eu poderia estar pregando assim, faça igual os 4 amigos do paralítico, fulano, beltrano, ciclano, mas não, Deus diz, não vou dar nome não, só vou mostrar boa ação. Para quem quer viver como justo, tem que fazer por onde abençoar o seu próximo. Por quê, pastor? Porque tem ímpio dentro da igreja. Por quê, pastor? Tem pecadores dentro da igreja. Por quê, pastor? Tem escarnecedores também dentro da igreja. Pastor, o senhor está dizendo isso, o culto está sendo ao vivo, quem está ao vivo também está recebendo. Porque a minha preocupação é que você tenha saúde espiritual, porque tudo aqui vai passar. E eu tenho que prestar conta um dia. A minha responsabilidade é cuidar, ensinar, e cada um vai ouvindo e vai colocando em prática, se quiser. Faça a escolha por pessoas que sempre vão te respeitar, te honrar em qualquer circunstância. Olha o que diz Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. E Noemi aconselhou a Ruth a voltar. Veja a sua concunhada, ela foi embora, não tem o que oferecer. Só que Ruth percebeu que na vida de Noemi tinha a bênção de Deus. Não, já parou para pensar que quando você vive de acordo com as bênçãos de Deus, quando você é uma árvore que dá sombra, já viu quantos querem ficar debaixo? É ou não é? Não é assim? É. Pastor, é pecado? Não. Não. Só que a gente tem que ser inteligente. Se escorar e quem tem a sombra. Eu não quero me escorar no pé de mandacaru. Só tem espinho e nem dá sombra. Mas se for uma árvore frondosa, onde você fique na sombra, você não quer? Quem é que não quer? Aí diz Ruth, diz que nada. Aonde a senhora for, eu vou. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E o que der para a senhora, dá para mim. E aí eu lhe pergunto, Ruth alcançou ou não alcançou a bênção? Porque ela soube entender. Ela percebeu. Ela fez a escolha de andar com pessoas que estariam prontas para poder ver o sucesso e ajudá-la. Que quem ajudou a Ruth foi Noemi. Noemi que deu as cartadas. Olha, minha filha, vá por aqui, faça desse jeito, e você vai ver, você vai ser abençoada. Irmãos, a gente precisa escolher, a gente precisa entender que não é a posição social, porque tem pessoas que se aproximam de você pelo que você tem. Mas aqui, Noemi foi bem clara, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas Ruth via que Noemi tinha a presença de Deus na vida dela, e disse, o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Não estou atrás de nada, só estou querendo que o seu Deus seja o meu Deus. E quando Deus percebe isso, Deus age, Deus faz, e Deus opera milagres e maravilhas.
escolhas certas, revela verdadeiros sentimentos de amizade na crise. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Pronto, é um conselho. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Pronto, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Deus percebeu que não é bom o homem estar só. Já percebeu que quando a pessoa se isola, fica ruim para ela? Já imaginou você viver nesse mundo sozinho? Não é ruim, irmãos? É ou não é? O texto sagrado diz que Eclesiastes, aconselhando assim, olha, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Então o que é que eu preciso entender? Se eu estiver aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. No versículo 4 diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, os amigos estão prontos para ajudar. O Espírito Santo de Deus é nosso fiel amigo e companheiro. Quando você está só, Ele está com você, você não está só. Quando você está chorando, Ele vai lhe consolar. Quando você está desesperado, Ele lhe dá o equilíbrio. Quando alguém não entende, ninguém lhe entende, todos lhe abandonam, Ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu concluo nesta noite dizendo, seja um bem-aventurado, seja justo, procure fazer a vontade de Deus, porque não tem como dar errado. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando Balaão procurou amaldiçoar, o texto diz, como posso eu amaldiçoar a quem Deus abençoou? Tem como dar errado, irmão? Ah, pastor, mas vão? Não tem vão, não. Maior é Deus. Ah, pastor, mas não, irmão. Maior é Deus. Ninguém vai amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Então creia nessa palavra, seja um bem-aventurado, procure viver a palavra, faça a vontade de Deus, porque você será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual os seus frutos nunca cairão. Amém? Fica aí de pé em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, e vamos servir a Deus com os nossos dízimos e as ofertas. Que você possa fazer isso com alegria. Que a palavra de Deus desça ao nosso coração. Que possamos sair daqui nessa noite dizendo, Deus, eu te agradeço, porque eu sou um bem-aventurado.
Aleluia. Diga que você é um bem-aventurado, irmãos, e nada tem como dar errado, não. Vai dar certo, porque você é um bem-aventurado. Glória a Deus. Vamos estar orando nessa hora por todos que estarão servindo ao Senhor. Altíssimo Deus, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. É o Senhor que conhece a igreja. É o Senhor que sabe da nossa necessidade. É o Senhor que conhece todos os fiéis aqui neste lugar. É o Senhor que sabe, meu Deus, da carência, ó Deus, que cada um tem enfrentado. Tu és grande, Tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos que também estão assistindo essa programação. Que eles possam também, Senhor, dizimar e ofertar. Pai, a bênção do Senhor está sobre os fiéis da terra. Os justos, ó Deus, desfrutarão do melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja e repreenda, meu Deus, todo espírito contrário, todo que se levantar para tentar turbar a mente do Seu povo. Ó Deus, que o Espírito do Senhor tenha prioridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.